Silencia o coração, por um instante. Deixa o peso baixar. E se aproxima, como quem se aproxima de algo santo. Hoje, eu leio, em cadência de escritura, o Evangelho segundo Mateus. Não apenas para informar a mente, mas para acordar a alma. E eu digo, antes de começar, se você está cansado, fica. Se você está com medo, fica. Se você está sem força, fica. Porque em Mateus, o Cristo não aparece como ideia. Ele aparece como presença. Ele aparece como promessa cumprida. Ele aparece como rei, mas rei manso. Rei que não esmaga a cana quebrada. Rei que não apaga o pavio que ainda fumega. O reino se aproximou. O reino se aproximou. O reino se aproximou. E agora, vamos ao princípio. Mateus 1:2. Mateus abre o rolo das memórias antigas. Ele lembra nomes, gerações, caminhos longos. E nisso ele nos diz sem dizer. Deus não trabalha com pressa, mas Deus não falha. Até que chega José, homem justo, e Maria, mulher de fé. E um mistério que assusta a lógica. A criança cresce no ventre, e o mundo ainda não entende. José pensa em se afastar. Ele tenta proteger, sem ferir. Mas a noite traz um sonho, e o sonho traz ordem do céu. Não temas. Recebe. Guarda. Porque o que nasceu é obra de Deus. E o nome será Jesus, porque ele salva. E então, nasce o menino. E o rei prometido vem sem trombetas. Vem pequeno. Vem envolto em simplicidade. Vem como luz em casa pobre. E há uma estrela. E há estrangeiros que percebem. E há passos sobre a areia. Porque quando Deus acende um sinal, até quem está longe se move. Mas há também medo no palácio. Há ciúme no poder. Há violência rondando berços. E a família foge. De noite. Com pressa. Com o coração apertado. E Deus conduz, porque Deus guarda. Deus cumpre o que promete. Deus cumpre o que promete. E a história segue. Mateus 3:4. Surge João no deserto. Voz áspera, mas necessária. Ele chama o povo a voltar, a endireitar caminhos, a descer do orgulho, a lavar o coração. E então Jesus vem. E isso espanta. Aquele que não tem culpa entra na água com os culpados. Aquele que é santo se aproxima dos quebrados. Ele é batizado. E quando sai do rio, o céu confirma, como se o Eterno colocasse o selo. Este é o meu filho. Nele há prazer. Nele há verdade. Mas logo o deserto o recebe. E a tentação o visita. E a tentação sempre sussurra. Faz do teu jeito. Faz mais rápido. Faz sem cruz. Faz por poder. Faz por fama. E Jesus responde com palavra. Ele não negocia a alma. Ele não troca destino por atalho. Depois, ele caminha e anuncia, o reino se aproximou. E chama discípulos. Vem, segue, deixa as redes, deixa a vida velha e aprende um novo caminho. Não por atalho, não por aparência, mas por obediência. E então, o rei ensina. Mateus 5:7. Jesus sobe ao monte. E quando ele se assenta para ensinar, o mundo precisa ouvir. E ele começa com bem-aventuranças. Não é poesia vazia. É mapa de reino. Felizes os que reconhecem sua pobreza de espírito, porque deles é o reino. Felizes os que choram, porque não chorarão para sempre. Felizes os mansos, porque não vencerão por violência, mas por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque Deus não deixa vazio o coração que busca o bem. Felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos. E Jesus diz: vocês são sal, vocês são luz, e luz não se esconde. E então ele vai à raiz. Ele diz que não basta parecer justo por fora, se por dentro o coração está em ruína. Ele olha para a ira.
Não a alimente, porque a ira vira fogo, e fogo vira cinza. Ele olha para o desejo desordenado. Não brinque com ele, porque o que começa pequeno cresce sem piedade. Ele olha para a palavra dada. Seja verdadeiro, seja simples, seja íntegro. Ele olha para a vingança. Não deixe o mal te governar. Não devolva o veneno. Há outro caminho. E então ele fala do amor que ultrapassa a medida humana. Amém até quem não ama vocês. Orem até por quem fere vocês. Porque o Pai faz nascer sol sobre bons e maus. E o reino tem outra lógica. E quando Jesus fala de oração, ele traz intimidade. Pai, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão. Perdoa-nos. Livra-nos do mal. E então ele toca a ansiedade com misericórdia. Não vivam como órfãos. Deus vê. Deus sabe. Deus cuida. Busquem primeiro o reino, e o necessário será acrescentado. Ele fala de julgar com dureza. Tira primeiro a trave do próprio olho. Cura por dentro, e então enxerga melhor. Ele fala de pedir. Peçam. Busquem. Batam. Porque Deus não é um pai ausente. E Jesus encerra com a casa sobre a rocha. Há tempestade, há vento, há chuva, mas quem ouve e pratica permanece. Ouvir não basta. Ouvir não basta. Permanece quem pratica. Mateus 8:10. Jesus desce do monte e encontra o chão ferido. E ele toca. E o toque de Jesus devolve dignidade. Ele cura doentes. Ele acolhe rejeitados. Ele restaura vidas sem fazer propaganda. Ele entra no barco. E o vento levanta. E a água ameaça. E os discípulos tremem. E Jesus se levanta. E fala ao mar. E o mar obedece. Até o vento obedece. Até o vento obedece. Depois, Jesus chama seus discípulos para servir. E os envia. Mas não envia com ilusão. Ele avisa. Haverá oposição. Haverá portas fechadas. Haverá palavras duras. E ainda assim, ele diz: não temam. Vocês valem. Deus conta até fios de cabelo. Deus não perde vocês na multidão. Não temam. Não temam. Mateus 11:13. Há perguntas no caminho. Há dúvidas. E Jesus não quebra o que já está quebrado. Ele aponta para o que acontece. Os cegos veem. Os oprimidos respiram. Os cansados recebem boas notícias. E então, ele faz um convite que atravessa séculos. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Descanso de alma. Descanso de culpa. Descanso de fingimento. Ele diz: tomem o meu jugo. Aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde. E vocês acharão repouso. Depois, ele fala por parábolas. Semeador e solo. Uma palavra, muitos corações. Há coração duro, que não deixa entrar. Há coração raso, que desiste na pressão. Há coração sufocado, que troca Deus por ansiedade e desejo. E a terra boa, que recebe, guarda e frutifica. Ele fala de trigo e joio. O mal cresce ao lado do bem por um tempo. Mas haverá colheita. Haverá justiça. Ele fala de grão pequeno que vira árvore. De fermento escondido que cresce. De tesouro oculto que muda tudo. O reino cresce em silêncio. O reino cresce em silêncio. Mateus 14:18. Jesus alimenta multidões. E a mesa do reino não é estreita. Ele reparte pão e reparte esperança. Depois, ele pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? E essa pergunta não é histórica apenas. Ela é pessoal. Ela é para você. E quando um deles confessa que Jesus é o Cristo, Jesus revela a estrada do reino. A cruz. A renúncia. A perder para encontrar. Ele mostra que no reino o maior é o que serve. E que uma ovelha perdida importa. Uma que se afastou. Uma que se escondeu. Uma que cansou. E Deus vai atrás. E Jesus fala de perdão. Não um perdão que finge, mas um perdão que solta correntes. Que impede a alma de virar cárcere. Uma ovelha importa. Uma ovelha importa. Mateus 19:25. Jesus avança para Jerusalém. E confronta a aparência religiosa. Ele denuncia o peso sem misericórdia.
Ele expõe máscaras. Porque Deus não quer teatro. Deus quer verdade. Ele resume a lei no essencial. Amar a Deus acima de tudo. E amar o próximo como a si mesmo. E então ele fala do fim e da vigilância. Ele diz: mantenham lâmpadas acesas. Sejam fiéis. Não enterrem talentos. Não adormeçam na indiferença. E ele mostra que o reino se reconhece na misericórdia. Fome, e você alimentou. Sede, e você deu de beber. Estranho, e você acolheu. Nu, e você vestiu. Preso, e você visitou. Fé que não serve, se perde. Fé que serve, permanece. Mateus 26, 28. Chega a noite da entrega. A mesa. Há pão. Há cálice. E Jesus fala de aliança. Ele diz, em essência: eu vou até o fim. Depois, o jardim. Getsêmani. A angústia. O suor. A oração. Ele pede que passe, se possível. Mas ele se rende. Seja feita a vontade do Pai. E vem a traição. E vem a prisão. E vem o julgamento. E vem a injustiça. E então, a cruz. A cruz não é um símbolo leve aqui. É dor. É humilhação. É peso. É silêncio. E quando parece que terminou, quando o mundo segura o fôlego, quando a esperança parece enterrada, no terceiro dia, o túmulo não o segura. A morte não vence. O Cristo ressuscita. Ele encontra os seus. E envia: vão. Façam discípulos. Ensinem. Batizem. E lembrem-se, eu estou com vocês todos os dias. Ele está conosco. Todos os dias. Até o fim.